E aí, minha gente, aqui é Vivian Amorim e tá começando mais um programa Arena Uninassal. E o tema de hoje é a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento do país, aceleradoras e startups. Para falar com a gente sobre isso, o professor Guilherme Alves está aqui. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui, falando no Arena. E vou trazer um pouco dessa minha experiência de 7 anos atuando com validação de ideias e educação empreendedora. Eita, que hoje a gente tem Guilherme com 7 anos e Fernanda Pessoa com 20 anos aí de redação para dar aquela dica, né, Fernanda? Exatamente. Muito obrigada por mais um programa. Agora, professor, quando se fala nesse tema, o que você acha que conceitualmente se pensa primeiro? Bem, tem um ponto importante em relação ao empreendedorismo, que é a nossa capacidade empreendedora, não é? Nós brasileiros temos uma característica criativa, uma característica proativa e uma característica muito positiva de ver o mundo. E isso é importante dentro do empreendedorismo. É você ser positivo, você ter um direcionamento, ter atitude, estar extremamente comprometido com o processo e ficar atento aos detalhes. E a gente tem essa possibilidade. Aqui em Pernambuco, para você ter uma ideia, Vivian, a gente tem pouco mais de 380 mil empresas, micro e pequenas empresas. E dessas 380, 230 mil são microempreendedores individuais. São pessoas que que têm ideias e que colocam em prática e que levam muito em consideração uma abordagem efetiva do empreendedorismo. E isso é muito interessante. O que é que está na palma da sua mão? Quais são seus conhecimentos, tecnologias, quais são suas informações que você pode colocar a serviço do mercado. Isso é muito legal. A gente tem essa capacidade de empreender, mas nem todo mundo sabe disso. Muitas pessoas acreditam que não conseguem empreender por conta de diversas barreiras. Muitas vezes é a barreira do que o meu amigo vai achar se eu empreender, ou que minha namorada, minha esposa vai achar se eu colocar minha ideia em prática. Então existe muito desses mitos e a gente precisa aprender a lidar com isso para colocar ideias em prática. Então, o Brasil é um país empreendedor? Certamente, certamente. E qual seria o impacto desse empreendedorismo para o país? Perfeito. Para você ter uma ideia em relação ao impacto, outro dia conversei com um empreendedor e ele estava falando sobre a capacidade que a empresa dele tem de mover a economia do país. Ele tirou um selfie com seus colaboradores e nesse selfie tinham cerca de 4 colaboradores que estavam acompanhados de suas famílias. Cada família com mais ou menos 3, 4 pessoas, dentre marido, mulher ou filhos. Né? Uma selfie coletiva, né? Nessa selfie de apenas uma empresa, de um empresário que tirou a foto, cerca de 10 pessoas que estavam sendo beneficiadas, atingidas diretamente por aquela empresa. Então, a gente percebe que nós podemos empreender, nós temos essa capacidade. E se você abre um negócio, se eu crio uma startup, se Fernanda faz alguma coisa diferente que pode empregar pessoas, a gente está desenvolvendo a economia. Então, hoje a gente tem cerca de 90% das empresas no país são micro e pequenas empresas. Então, a gente tem essa possibilidade de expandir cada vez mais o empreendedorismo, de expandir a economia do país a partir da sacada de implementação de ideias. Você falou sobre a startup, esclarece um pouquinho o que são as startups, aceleradoras. Startups são negócios de incerteza. Basicamente, essa é uma... Pois é, essa é uma... Definição é ótima. Essa é uma grande definição. Escuro. Pois é. A gente tem, por exemplo, existem alguns conceitos que falam do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. O que é o Oceano Vermelho? É um mar de concorrência. A gente pode criar uma empresa, criar um negócio e ir para uma abordagem onde tem diversos concorrentes que estão brigando por preço, que estão brigando por produtos que não têm tanta qualidade. E a gente pode ir para o Oceano Azul. E esse Oceano Azul é onde está a possibilidade de inovar. Muitas dessas startups estão indo para esse Oceano Azul, que é um oceano onde a gente tem diversas possibilidades de atuação, mas muita incerteza. A gente não conhece tão bem o mercado, talvez a gente não conheça tão bem os concorrentes, os outros players, e as startups estão entrando dentro desse nicho, basicamente. E as aceleradoras? E as aceleradoras são basicamente mecanismos que existem, são instituições que possibilitam pegar esses negócios de incerteza e escalá-los, trazendo programas de mentoria, trazendo capacitações, com possibilidades de investimentos e tentando dar uma escalada no negócio, ou seja, possibilitar que esse negócio seja validado
que consiga uma expansão e que naturalmente tenha um desenvolvimento em relação às suas ideias, que consiga validá-las e que consiga atingir um número maior de pessoas. No país inteiro, a gente tem diversas startups que estão empreendendo, startups que hoje já são unicórnios, não é? Que são empresas que valem mais de 1 bilhão. Não é? Então, a gente tem essa economia sendo movimentada por negócio de incerteza. E essa vai ser uma tendência para o futuro. Já é uma tendência atual e vai ser uma tendência para o futuro também. Olha só, e aí, Fernanda, é um tema que tem aí alguns caminhos peculiares, né? Como é que o aluno pode direcionar nessa redação? É interessante porque é um assunto que pode ser abordado em vários temas. Por exemplo, na questão do desemprego, porque pode ser que apareça algum tema associado à questão do desemprego ou da empregabilidade no Brasil, até porque a gente vive um período em que a gente está se aproximando dos 13 milhões de desempregados. Um segundo ponto, uma temática associada a algo que tem sido muito discutido, que é a economia criativa. E a economia criativa é essa relação nata do brasileiro empreender, por uma necessidade permanente de sobrevivência. Se a gente for voltar a um processo histórico, a gente percebe que um país que vive até 1888 no processo de escravidão é um país que, após isso, de fato, precisa se reinventar. Então, a nossa capacidade de reinvenção, ela é inerente à condição do brasileiro, eu costumo dizer. Então, dentro de uma análise de redação, essa temática ela poderia cair num tema sobre desemprego, o empreendedorismo como sendo um alimento para sair dessa zona de desempregabilidade, assim como poderia ser associado a uma temática voltada à questão da economia criativa, essa capacidade de reinvenção do brasileiro. Tá, mas como é que eu torno isso algo interessante? Eu poderia partir de uma abordagem sociológica, eu poderia partir de uma abordagem filosófica, eu poderia comparar a nossa tentativa, por exemplo, parece não ter relação, é interessante. Parece não ter relação, mas o menino que vai fazer o Enem, ele precisa ter a cabeça muito aberta para muitas possibilidades. Por exemplo, a nossa tentativa hoje de empreender é a mesma tentativa se a gente para voltar a 400 anos antes de Cristo. A escola de Atenas, criada por Platão, foi o quê? Senão um grande gesto de empreendedorismo. Se a gente sai da antiguidade clássica e a gente vai para o Renascimento, a coragem de Leonardo da Vinci, quando no começo do século XVI pinta a Mona Lisa, foi o quê? Senão uma grande atividade empreendedora. Ele peitava com todo o processo medieval. Então, quando a gente traz a questão para o Brasil, a nossa capacidade empreendedora, ela vai acontecendo na medida em que a gente vai vencendo grandes processos históricos. E quando a gente chega ao século XXI, a gente percebe que a criação de startups, a criação dessa economia criativa são formas de a gente conseguir se desvincular dessa questão que tem matado pessoas, que é a questão do desemprego. Então, para discutir a atualidade ou para trazer o tema para a redação, eu preciso entender a que é que eu quero comparar, a que é que eu quero me comparar. Se eu vou me comparar à minha própria condição antes, ou se eu vou me comparar à forma como os outros países trabalham essa mesma questão. E é interessante sempre tentar trazer para a questão da atualidade. Não adianta ficar só nos filósofos da antiguidade, ou na Mona Lisa de Leonardo, ou em alguma coisa analisando somente o passado. Eu tenho que trazer essa temática para a questão realmente atual. Certamente. E em relação às técnicas para construir essa redação? Agora a gente entra no Minuto Nota 1000, que é para a Fernanda poder abordar todas as técnicas necessárias para você atingir ali a nota máxima. O grande segredo é saber selecionar as ideias. Eu acho que é um ponto bem importante. Então, quando o tema permitir uma capacidade muito grande de possibilidades, eu preciso ter cuidado para relacionar, ter cuidado para selecionar, né? Então, só uma dica aí bem importante, segundo a Organização Internacional do Trabalho, por exemplo, pega essa informação, estuda sobre ela, porque eu acho que ela vale para muitas possibilidades de tema, é o fato de, segundo a Organização Internacional do Trabalho, daqui a 10 anos,
80% das profissões que existirão hoje ainda não existem. Então, daqui a 10 anos, 80% das profissões de daqui a 10 anos, hoje, ainda não existem. Então, é um detalhe muito importante para a gente tentar construir uma linha de raciocínio. Então, tenta saber como selecionar o conteúdo para poder trazer a discussão para a atualidade. Eu acho que vale a pena prestar atenção a isso. Várias dicas, então acho que agora estamos prontos para falar sobre empreendedorismo, gente, não tem mais dúvida. E você sabe o que é trabalhabilidade? É a capacidade de se adaptar e gerar valor além do emprego. Pensando nisso, a Uninasal criou o núcleo de trabalhabilidade, emprego e carreiras. Quer saber mais? É só acessar aqui o link da Uninasal. Professor Guilherme, muito obrigada pela participação. Professora Fernanda, lembrando que semana que vem estamos aqui novamente para mais um tema.